tema da nossa apresentação é a brigada de incêndio, formação de brigada de incêndio. E eu vou tentar passar essa apresentação para os irmãos de uma maneira bastante simples, clara e objetiva, né? A gente forma a brigada de incêndio, trabalha a brigada de incêndio e às vezes o brigadista, o irmão que está lá na planta da edificação, da casa de oração trabalhando, ele não tem o conhecimento da estrutura da brigada de incêndio. Então hoje a apresentação ela vai focar em cima disso, da formação da brigada, da estrutura, né, da maneira de trabalhar, tem toda uma manutenção essa brigada de incêndio, não é simplesmente formar a brigada de incêndio e comparecer aos cultos, não, existe uma manutenção, existe responsabilidades, né? Então, para isso eu indiquei aqui, coloquei aqui alguns tópicos importantes que nós vamos tratar durante essa apresentação. É claro que no nosso meio tem irmãos já profissionais, né, da área de segurança do trabalho, irmãos prevencionistas, né, já possuem bastante conhecimento, né, nessa área, né, já atuam na empresa em que trabalham. Irmãos, são experiências que nós nós temos no nosso meio só para somar, né, para somar junto com o nosso público, os nossos brigadistas, os nossos responsáveis. É importante nós termos esses irmãos, sim, profissionais de saúde, é muito bom. Bom, aí eu coloquei alguns tópicos aqui, irmão, que nós vamos estar tratando, né, conversando sobre eles, né, o conceito de brigada, as referências técnicas, né, por que a brigada existe, como selecionar os candidatos, como que é composto, né, o grupo de brigadistas, né, a composição, ela é organizada, a organização, existe um organograma, né, uma hierarquia na brigada de incêndio, né, como que é a formação da brigada de incêndio, né, a reciclagem, né, não é simplesmente formar a brigada ela tem aquilo que eu disse anteriormente, a sua manutenção, ela tem que ser reciclada em períodos, né, os treinamentos, né, dessa brigada de incêndio, um treinamento mensal existe. As reuniões da brigada de incêndio, né, existem duas modalidades de reuniões, né, uma ordinária obrigatória e uma extraordinária, né, simulados, né, que a congregação, nossos irmãos responsáveis pelas brigadas podem programar, né, as ações, né, que o brigadista deve exercer dentro das plantas das edificações, nas casas de orações, ações de prevenção e emergência. A brigada de incêndio ela deve possuir equipamentos, né, a comunicação da brigada de incêndio, né, tanto interna como externa, nós vamos tratar esses assuntos também, a identificação da brigada de incêndio, diversas formas de identificação da brigada de incêndio, e no final, irmão, eu vou tratar também sobre a matéria da formação, material, né? Material didático da formação, teórico e prático, que é em cima da prevenção de combate a incêndios e primeiros socorros. Tenho também 2 slides ao final, irmão, sobre os aspectos legais e direitos do paciente. Bom, brigada orgânica, irmãos, como está escrito aí, está conceituado, né, um grupo organizado de pessoas que compõem a população do local em que se desenvolvem atividades da ocupação, com treinamento a conduzir abandono, combate a princípio de incêndios, prestação de primeiros socorros, com atuação restrita aos limites da propriedade, inclusive naquela em que seja realizado evento temporário. É importante frisar aqui, irmãos, que essa atuação restrita, os brigadistas são formados para atuar dentro da planta da edificação, tá? Às vezes há alguns questionamentos, irmãos, durante a formação da brigada. Alguém pergunta, irmãos, eu posso, se eu encontrar alguém ferido na rua, eu posso cuidar dessa pessoa, dessa vítima? Pode,
tá? Mas não tem o dever, irmãos, tá? O dever do brigadista de atuar dentro da planta da edificação, tá? E, inclusive, isso aí, essa atuação externa, irmão, ela tem que ser cercada de muitos cuidados, viu? Inclusive da segurança do socorrista e da vítima. Geralmente, via pública é um local de muito risco, tá? Só para conhecimento dos irmãos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode, mas não temos o dever. O dever são dos órgãos de segurança, dos profissionais de saúde, que são treinados para esse tipo de atividade. Então, a nossa formação, ela é estritamente voltada à planta de uma edificação, onde nós exercemos alguma atividade. Irmão, a fundamentação legal. Por que existe a brigada de incêndio? A brigada de incêndio ela não é formada simplesmente porque nós queremos formar uma brigada de incêndio, não. É porque existe uma norma técnica, né? Essa NBR 14276, né? Que regulamenta, estabelece critérios técnicos. Existe no Estado de Minas Gerais uma lei de prevenção, que é a Lei 14.130, né? Que tem como instituição que fiscaliza, que atua nessa lei, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Dentro dessa lei tem um decreto que regulamenta essa lei e tem uma instrução técnica. Dentre várias instruções técnicas, irmãos, nós temos a instrução técnica 12, que é muito conhecida de muitos dos nossos irmãos aí, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança e outros, né? É ela, irmãos, ela que é o nosso norte para a formação da Brigada de Incêndio no estado de Minas Gerais, tá? Níveis de treinamento. Existem 3 níveis de treinamento nessa instrução técnica 12, né? O básico de 8 horas aulas, né? Compreendido aí dentro dessas 8 horas a parte teórica e a parte prática. O nível intermediário, de 20 horas aulas, e o nível avançado de 40 horas aulas ou mais, porque existe uma formação complementar, vai depender da planta da edificação. Qual vai ser o nível de formação da nossa brigada de incêndio, irmãos? É o nível intermediário, 20 horas aulas, né? Geralmente nós temos formado a brigada de incêndio, às vezes, em 2 finais de semana, 2 dias, né? É meio apertado, às vezes a gente forma em 3 dias, mas são 20 horas aulas, a gente tem que cumprir o previsto na instrução técnica. Irmão, quem pode ser brigadista? Quem pode fazer parte da brigada de incêndio da Congregação Cristã do Brasil, das nossas casas de orações, né? Existem critérios para a seleção de brigadistas. Não é simplesmente chamando qualquer pessoa, qualquer irmão, não. Existem regras para a seleção desses brigadistas. Um dos pontos é esse aí, né? Fazer parte da população fixa da edificação, permanecer na edificação durante seu turno de trabalho, né? Possuir experiência anterior como brigadista é importante, é muito bom, né? Trazer irmãos experientes, né? Tem a sua experiência lá na empresa, para dentro da brigada de incêndio. Possuir boa condição física e boa saúde, isso é importantíssimo também, né? Nossos irmãos com alguma patologia que possa trazer algum perigo, algum risco à integridade física dele e de outro, é desaconselhado, né? Fazer parte da brigada de incêndio. Conhecer as instalações, devendo ser escolhidos entre os funcionários, né? No nosso caso, irmãos, nós vamos estar escolhendo nossos irmãos que fazem parte da administração da igreja, que cuidam da manutenção da igreja, irmãos que auxiliam na porta, né? Aqui fala que empregados na área de utilidades elétrica, hidráulica e manutenção geral. No nosso caso, a gente procura esses irmãos que eu citei. Podemos ter outros irmãos de outras áreas atuantes em outras áreas da congregação? Sim, com certeza. Nós temos brigadistas, músicos, nós temos irmãos até do ministério, que às vezes participam do nosso treinamento. Não tem impedimento algum, né? É claro que
Cada um tem a sua atribuição dentro da casa de oração e ele tem que ter disponibilidade, porque é uma responsabilidade fazer parte da brigada de incêndio, viu, irmãos? Ter capacidade civil plena, irmão, tem que ser maior de 18 anos, viu, irmão? No nosso caso, maior de 18 anos. E ser alfabetizado, isso é muito importante. Composição, irmão. Fará parte da brigada de incêndio em locais religiosos e de velório toda a população fixa da edificação. É aquilo que eu já falei anteriormente, né, irmão? No nosso caso, quem nós consideramos como população fixa das nossas casas de orações? Porque nós temos um público flutuante grande, né? E nós temos nossos irmãos que trabalham na porta, nossos irmãos e irmãs que trabalham na limpeza, trabalham na cozinha, trabalham na administração, os irmãos encarregados de manutenção elétrica, são nossos irmãos que nós vamos estar convidando, né, selecionando para fazerem parte da nossa brigada de incêndio, né? A brigada de incêndio, irmão, ela tem que ser organizada, tem a organização, né? Ela tem que ser hierarquizada, né? Tem que ter uma hierarquia dentro dela. Então, a brigada ela tem que ser organizada e funcionalmente como segue: o brigadista orgânico, né? Existe o brigadista orgânico, aquele que realiza as ações de prevenção e emergência, é aquele que está na ponta da linha, viu, irmão? Acima dele tem um líder, ele coordena e executa as ações de emergência na sua área de atuação, né? O chefe da brigada, responsável por uma edificação, com mais de um pavimento, compartimento, e o coordenador geral, responsável geral por todas as edificações que compõem uma planta. Irmãos, essas definições, elas estão na IT 12, viu, irmão? Elas estão na IT 12, né? As obrigações de cada membro da brigada de incêndio. O organograma, irmãos, que eu falei para os irmãos da hierarquia da brigada de incêndio, né? Lá em cima está o coordenador geral, né? Ele cuida de todas as plantas de uma edificação, né? O líder, ele cuida de uma planta, ele gerencia, ele lidera uma planta de edificação, um andar dessa planta, e os brigadistas que atuam como prevencionistas e como profissionais da prevenção contra incêndio e primeiros socorros dentro dessa planta, né? Treinamento de formação, irmãos, propriamente dito, refere-se ao curso de formação do brigadista orgânico, que se ministra os conteúdos previstos na IT 12. Irmãos, o conteúdo da formação da brigada, nível intermediário, está lá, irmão, está lá na IT 12. Os irmãos vão ver lá que lá tem os itens lá especificando como que vai ser essa formação, quais as matérias. Nós vamos ver no final dos slides essas matérias, esses conteúdos, né? E ao final da formação, como sempre tem acontecido, irmãos, aplicam-se as avaliações formais e é emitido o certificado, né? E o certificado, o brigadista ele sai com a certificação dizendo que ele participou de um curso de formação de brigadista. O treinamento da formação de brigada, irmão, ele tem um local que ele pode ser ministrado, né? Hoje, a nossa instrução técnica, ela prevê que a brigada de incêndio ela pode ser formada no local de atuação da brigada de incêndio, né? Nós podemos formar a brigada de incêndio na planta da congregação, né? A brigada de incêndio ela pode ser formada assim, na planta onde ela vai atuar, né? Ou no centro de formação, devidamente credenciado pelo Corpo de Bombeiros. Existem no estado de Minas centros de formação de brigadas de incêndio. A congregação pode contratar um centro de formação para formar uma brigada de incêndio? Pode. Não é o comum, não é o que tem sido usual na congregação, né? Porque nós temos os nossos irmãos profissionais na área de segurança, técnicos em segurança, engenheiros, nossos irmãos
bombeiros que estão trabalhando nisso aí, né? E podemos também, irmãos, ter as nossas brigadas de incêndio formadas nas unidades do Corpo de Bombeiros, tá? Tá ali, se oportuno e conveniente, porque às vezes a corporação, naquele momento, ela não tenha uma disponibilidade para estar formando a brigada, mas no segundo momento sim, tá? Mas ela também está de portas abertas para estar formando nossas brigadas de incêndio, viu, irmãos? Quando nós tivermos os nossos profissionais, né, aptos a estar formando a brigada de incêndio. E quem pode formar, irmãos, a brigada de incêndio? São os profissionais previstos no item 5.5.5 da Instrução Técnica 12. Se os irmãos abrirem ela no site do Corpo de Bombeiros, embaixo vai estar lá um link das instruções técnicas, os irmãos vão acessarem ele, vão abrir a Instrução Técnica 12, e lá vai especificar quem são esses profissionais. São os técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, bombeiros militares, militares de outras forças que tenham qualificação para isso e etc. Tá, irmãos? A NBR em cima, aí 14.277, né? Eu até coloquei embaixo aqui um asterisco, né? Ela estabelece condições mínimas dos campos de treinamento de combate a incêndio, né? Os locais de formação da brigada de incêndio tem que atender a algumas normas, viu, irmãos? Reciclagem da brigada de incêndio. A brigada, aquilo que eu falei para os irmãos anteriormente sobre a manutenção da brigada, a reciclagem é um dos itens que fazem parte da manutenção da brigada. A brigada de incêndio, a periodicidade do treinamento de formação do brigadista orgânico deve ser de no máximo 2 anos. A instrução técnica, irmãos, ela não diz em que período que a brigada de incêndio tem que ser reciclada, não. Ela não fala, não. Se tem que ser de 6 em 6 meses, se tem que ser de ano em ano. Não. Ela só diz que a brigada de incêndio, ela tem curso de formação, ele tem validade de 2 anos, tá? Passado 2 anos, se a brigada não for reciclada, ela perde a qualidade de brigada. Nós vamos ter que formar a brigada novamente. Então, dentro desses 2 anos, nós temos que fazer a reciclagem da nossa brigada de incêndio, viu, irmãos? Se nós quisermos manter a nossa brigada em funcionamento efetiva, nós temos que fazer a manutenção dela, tá? Fazer a reciclagem. Findo esse prazo, deverá ser realizado um novo treinamento. Treinamento mensal obrigatório. Irmãos, dentre os itens de manutenção da brigada, é o treinamento mensal. Um dos itens é o treinamento mensal obrigatório, né? E o que nós vamos fazer nesses treinamentos? Lá na IT12 ela já especifica alguns pontos, né? Nós vamos treinar o abandono da edificação, a evacuação. Nós vamos identificar os riscos da edificação, né? Nós vamos identificar riscos. Nós vamos identificar, localizar os registros, chaves de acionamento, medidas de segurança. O que é isso, irmãos? É porque a planta da edificação, muitas plantas têm um projeto de segurança contra incêndio pânico aprovado no Corpo de Bombeiros. A edificação passa por vistorias, né? E durante essas vistorias são verificados se as medidas de segurança contra incêndio pânico foram atendidas, né? Então, essas chaves de acionamentos, elas existem em algumas plantas, em algumas igrejas, viu, irmãos? São botoeiras, né? Botoeiras de alarmes contra incêndio, né? E outros sistemas. Nesse projeto de segurança contra incêndio e pânico também, irmãos, estão previstos também ali o sistema fixo de combate a incêndio em algumas plantas, né, que são os hidrantes internos,
Estão previstos os sistemas portáteis de combate a incêndio, que são os extintores de incêndio, a sinalização de rota de fuga, né, irmão? Iluminação de emergência, alarme contra incêndio, dentre outros, né? E, inclusive, irmãos, as condições de segurança para pessoas portadoras de necessidades especiais estão também nesses projetos de segurança contra incêndio e pânico. Então, quando nossos irmãos verem uma escada com corrimão, com guarda-corpo, tudo bonitinho, com pisos em condições antiderrapantes, com rampa com declividade de 10%, essas condições estruturais, irmãos, de prevenção, elas não foram colocadas ali à toa, não. Elas foram colocadas ali porque existe um projeto de segurança contra incêndio e pânico aprovado que pede que essas medidas sejam executadas, viu? Bom, localização de painéis, chaves, disjuntores e dispositivos afetados pelo desligamento desses dispositivos. Por isso que é importante termos na nossa brigada nossos irmãos eletricistas. É eles que vão nos instruir, vão passar para nós, para as reuniões, nos treinamentos mensais, essas orientações, inclusive elevadores, né? Tem casas de orações, tem anexos que nós temos elevadores. Retirada de bens e obras protegidos pelo seu valor histórico e cultural, edificações, áreas de exposição, são outros casos, né? Utilização de desfibrilador externo automático quando for exigido este equipamento para edificação. Dependendo do tamanho da área construída da edificação, da população, irmão, é obrigatório o DEA, o desfibrilador externo automático, 24 horas na planta da edificação. A grande maioria das nossas casas de orações, irmãos, 99%, não há exigência desse equipamento, viu, irmãos? Aí, mas nós podemos ter ele? Nós podemos, não tem problema, tá? Se a congregação, a casa de oração, a administração tem condições de adquiri-lo, nada impede de adquirir esse equipamento, não. Irmãos, reunião ordinária, né? Funções de cada membro. Essa reunião, ela acontece, irmão, mensalmente, essa reunião ordinária. Lembrando, irmão, que essas reuniões, elas não precisam ter uma duração prolongada. Pode ser uma reunião de 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, viu? A gente discute o que nelas, irmãos? A função de cada membro, as funções de cada membro da brigada dentro do plano, né? As condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio, apresentação de problemas relacionados à prevenção de incêndios, encontrada nas inspeções para que sejam feitas propostas corretivas, atualização das técnicas e táticas de combate a incêndio, alterações ou mudanças do efetivo da brigada ou outros assuntos de interesse. Irmão, a reunião extraordinária é aquela que acontece, irmão, antecedendo um grande evento ou sucedendo. Pode ser antes de um grande evento ou pode acontecer posteriormente a um grande evento, tá? Pode acontecer após a ocorrência de um sinistro, exercício simulado ou quando identificada uma situação de risco iminente, discussão e providências a serem tomadas. As decisões tomadas são registradas em ata e enviadas às áreas competentes para providências pertinentes. Então, irmão, nós identificamos alguma situação de risco, né? Alguma providência que deve ser tomada nessas reuniões, nós vamos lavrar uma ata e encaminhar para o setor da administração, o setor responsável. Exercício simulado, irmãos, ele deve acontecer a cada 12 meses. No mínimo, exercício simulado no estabelecimento ou local de trabalho, com participação de toda a população. Por que toda a população, irmãos? Nós temos a nossa população nas casas de orações flutuantes. Aquele irmão que vai congregar, ele assiste o culto e vai embora para casa. Só que no exercício de simulado está colocado também o exercício de abandono, de evacuação da edificação. Então, nós precisamos treinar essa irmandade, esse público, né? Então, é por isso que
exige a participação de toda a população. Existe um trabalho na CIST sendo desenvolvido em cima disso aí, viu, irmãos? Os irmãos podem ficar tranquilos que tem um irmão responsável desenvolvendo um trabalho em cima disso aí. Ações, irmãos, e quais são as atribuições da brigada de incêndio? O que o brigadista faz, né? O que a brigada de incêndio tem como missão em uma planta de edificação? Então, aqui tem algumas ações de prevenção, né? O ideal, irmão, é o brigadista ser prevencionista, cuidar da segurança das pessoas, né? Cuidando daquilo que proporciona essa segurança ao público, né? Então, ele avalia os riscos existentes, né? Um piso quebrado, irmão, é um risco existente, tá? Um objeto cortante é um risco existente, tá? Uma escada sem condições antiderrapantes é um risco existente, viu, irmão? Uma cadeira de roda quebrada é um risco existente. São esses detalhes que o brigadista tem que ficar atento, deve ficar atento. Inspeção geral dos equipamentos de combate a incêndio, inspeção geral das rotas de fuga, elaboração de relatório das irregularidades encontradas, encaminhamento do relatório aos setores competentes, nós já falamos anteriormente, né? Orientação à população fixa e flutuante, instrução de abandono de área com segurança, exercícios simulados, né? Nos exercícios simulados, a brigada de incêndio, ela direciona o público para as rotas de fuga de maneira segura. Irmãos, o brigadista também, ele exerce, além das ações de prevenção, as ações de emergência, né? Ele identifica uma situação de risco, um sinistro, ele aciona o alarme, né? Ele coordena o abandono de área da população, ele aciona o corpo de bombeiros ou outra ajuda externa, né? O nosso irmão lá que é brigadista e é eletricista, ou outro irmão que tenha conhecimento, ele faz o corte da energia, ele cuida do elevador, né? Ele checa os equipamentos de emergências. Irmãos, outros irmãos já estão em poder dos materiais de primeiro socorro, estão preparados para isso, caso alguém venha a se machucar, né? Sofrer algum incidente. Controle do pânico, isso faz parte das ações de emergência, né? O público geralmente fica um pouco descontrolado, um pouco nervoso, então a brigada de incêndio, ela tem que ter esse controle, essa parte emocional do público. Quem tem que cuidar é a brigada de incêndio. Combate ao princípio de incêndio, se necessário for, se existir um princípio de incêndio. Recepção e orientação ao corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, quando ele chega numa cena, irmão, ele chega numa edificação, numa empresa, ele tem que ser recepcionado por alguém, por um staff ali, por um responsável. Equipamentos da brigada de incêndio, né? A brigada de incêndio, para ela atuar, para ela trabalhar, para ela ser operante, para ela prestar um socorro, ela tem que, ou combater um princípio de incêndio, ela tem que se dispor de alguns materiais, né? Então aqui, ó, para que a brigada orgânica possa atuar, essa deverá dispor de equipamentos em quantidades adequadas ao número de brigadistas e para o tipo de situações ou riscos que possam ser encontrados no local. Por que riscos, tipos de riscos, irmãos? Porque cada planta de edificação tem a sua particularidade. Nós temos igrejas que têm anexos, que possuem anexos, que possuem cozinhas, outras não possuem. Então, são particularidades que a edificação possui. Então, dentre esses equipamentos, irmãos, um dos muitos importantes são os EPIs, né, irmão? Antes do bombeiro, do brigadista, perdoa, irmãos, antes do brigadista atuar, irmão, ele tem que estar equipado com material de segurança, equipamentos de segurança, ele tem que estar protegido, irmão. Antes dele cuidar de alguém, ele tem que se proteger, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Óculos de segurança, a máscara facial muito utilizada hoje, né? A luva de procedimento, né? Esses 3 equipamentos em cima, a gente vai utilizar ele muito no primeiro socorros, irmão. É basicamente no primeiro socorros, tá? Porque eles são isolantes de fluidos corporais,
tá? Impede que a gente tenha contato com saliva, com sangue e outros líquidos corporais. E também, irmão, nós também estaremos protegendo o nosso paciente, né? Outros EPIs embaixo é a luva de couro, né? A bota ou uma botina de couro. São equipamentos que a brigada pode utilizar? Pode. Às vezes a brigada ela vai estar trabalhando durante a construção de uma casa de oração. São EPIs que necessários que a brigada vai estar utilizando. Ao lado eu coloquei um capacete de combate a incêndio, né? São para algumas plantas especiais, né? Existem brigadas de incêndio que possuem esse capacete. Além do corpo de bombeiro, algumas brigadas possuem. E esse é o capacete comum, né? Utilizado inclusive nas nossas construções. Outros equipamentos são os equipamentos que nós temos que possuir, irmão, para nós atendermos um paciente. Eu coloquei aqui o exemplo, um kit completo, uma prancha longa, uma prancha rígida, né? Dentre esses materiais nós temos os reanimadores cardiopulmonares, que são AMBU, né? Que é a BVM, bolsa, válvula, máscara. A BVM, coloquei uma pocket mask, coloquei um esfigmomanômetro. Por que não nós termos um esfigmomanômetro na brigada? Nós temos irmãos profissionais de saúde na brigada, enfermeiros, nós temos médicos, nós temos técnicos de enfermagem que gostam de fazer a ausculta, gostam de aferir a pressão arterial, né? Nós podemos treinar também e aprender. Talas moldáveis para imobilização de membros, colar cervical, óculos de proteção, materiais para curativo, oxímetro, termômetro, ataduras, tesoura, são alguns dos materiais que nós podemos ter no nosso kit de primeiros socorros. Irmãos, esses materiais também eu coloquei aqui, na verdade, eles não são materiais, são equipamentos, né, de combate a incêndio, ou de combate a princípio de incêndio. Mas eu julgo que é um equipamento que o bombeiro, o brigadista, dependendo da planta da edificação, ele é um equipamento dele, um equipamento direto de atuação dele no caso de um sinistro, né? O extintor de incêndio, que ele combate o princípio de incêndio, toda a casa de oração tem um extintor de incêndio. Então, ele é um equipamento do brigadista. Ele faz parte da edificação, da planta de edificação, mas quem vai utilizá-lo é o brigadista. Algumas plantas têm o sistema de hidrante interno, sistema de hidrante fixo, né? Tem um abrigo aí com mangueira de incêndio, esguicho e registro. E outras edificações têm um hidrante ao lado aí que eu coloquei só como exemplo, o hidrante de recalque, um hidrante que fica lá na calçada. O Corpo de Bombeiros costuma utilizar muito esses hidrantes em incêndio em edificações. Irmãos, a identificação da brigada de incêndio também é importantíssima, né? Coloquei alguns exemplos. Tem uma camiseta utilizada na congregação, uma camiseta amarela, né? Está sendo bastante utilizada, na cor amarela. Eu coloquei esse exemplo aí, está em vermelho, mas nós utilizamos uma amarela. Não tem problema ser vermelho ou amarelo, o importante é estar bem visualizado, bem identificado. Em cima tem o botãozinho que os nossos irmãos usam no paletó, tem uma abraçadeira, colete, tem outras brigadas de outras regiões utilizando esse colete também. Tem uma região também que nossos irmãos estão usando um crachá, não tem problema, são maneiras de identificação. Dentro da edificação, o ponto de encontro da brigada de incêndio, nos exercícios, nos simulados ou nos sinistros, né? Ele tem que ser identificado, o ponto de encontro. E a brigada de incêndio também, irmão, num quadro lá, deve estar fixado lá a identificação dos brigadistas, né? Quem são os brigadistas da planta, daquela edificação, daquela casa de oração, isso é importante. Comunicação da brigada, irmão. Comunicação interna e externa, né? Hoje tem muitos meios de comunicação, né, irmãos? Pode ser feito por meio de telefone, quadros, interfone, sistemas de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som. Algumas igrejas têm sistema de som, né? Nos grandes eventos, nós utilizamos o rádio HT para comunicação, mas o telefone também é muito utilizado.
né? E a comunicação externa hoje nós temos muitos meios, né, irmãos? É o telefone celular, é a internet, né? Esse quadro, esse muralzinho, ele é importante, a Brigada T1, para informações da Brigada, né? E sistema de som, outros tipos de rádio que eu coloquei aí, irmão, tem 2 modelos diferentes de rádios utilizados em algumas empresas, né? Estão disponíveis, né? São materiais que podem ser adquiridos para facilitar a comunicação da Brigada de Incêndio. Irmãos, dentro da formação da Brigada de Incêndio, né, na Instrução Técnica 12 está previsto lá as matérias que o brigadista ele deve conhecer, ele deve estudar, ele deve ser ensinado. Na parte de prevenção e combate a incêndio são esses tópicos aí, esses índices. Introdução, objetivos do curso que nós estamos passando hoje, aspectos legais, responsabilidade do brigadista, teoria do fogo, né? Vai falar sobre a combustão, seus elementos e a reação em cadeia, propagação do fogo, né? Como que o fogo se propaga, né, irmão? Como que ele sai de um ambiente para outro, de uma matéria para outra, de um objeto para outro, as classes de incêndio, existem diferentes classes de incêndio, prevenção de incêndio, como não deixar acontecer um incêndio, né, irmão? O incêndio só acontece onde a prevenção falha. Métodos de extinção de incêndio, existem diferentes métodos de extinção, agentes extintores, e existem diferentes agentes extintores para esses diferentes incêndios. Os equipamentos de proteção individual, né? Equipamentos de combate a incêndio, mostrei alguns atrás, né, em slides anteriores, equipamentos de detecção de alarme, luz de emergência, comunicações, conceito e técnicas do abandono de área, né? Saída organizada, pontos de encontro, controle de pânico, pessoas com mobilidade reduzida, irmãos. Nós temos também que aprendermos, né, como tratar nossos irmãos com dificuldade de locomoção, nossos irmãos que têm problemas visual, né, e dentre outros irmãos. Primeiros socorros. Primeiros socorros, o que nós vamos aprender durante o curso de formação? Avaliação inicial da cena, do local onde nós vamos atuar, se o local está seguro. Vias aéreas, causa de obstrução e liberação. Ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar. Nós vamos aprender a tratar um paciente em parada cardiorrespiratória. Nós vamos aprender a utilizar o DEA, que é o desfibrilador externo automático, né? Estado de choque, hemorragias, fraturas, ferimentos, queimaduras. Nós temos igrejas que nós temos cozinhas, né? Grandes cozinhas, há o risco de queimaduras. Emergências clínicas, a convulsão, o desmaio, o AVC, a hipertensão, a hipotensão, hiperglicemia, hipoglicemia. São essas emergências clínicas. Movimentação, remoção e transporte de vítimas, riscos específicos da planta, psicologia em emergências, que é uma matéria nova, irmão, foi colocada na nossa instrução técnica 12. Irmãos, eu coloquei aqui essa parte de aspectos legais só para conhecimento, viu, irmãos? É uma coisa que a gente não estuda, mas é bom ter um conhecimento dessa parte. Em relação ao consentimento do paciente, né? Quando nós somos atendermos um paciente, nós temos que ter esse conhecimento. O socorrista deve obter o consentimento do paciente ou seu representante legal para atendê-lo, né? Por isso que os órgãos de saúde hoje, de atendimento pré-hospitalar, eles chegam e se identificam, eles dizem que vão atender o paciente, tentando obter uma resposta positiva desse paciente, né? Considera-se implícito o consentimento de uma vítima inconsciente, confusa, gravemente ferida, que não pode verbalizar, menor de idade desacompanhados dos pais. Então, esse consentimento implícito, né, ele diz assim que não carece de uma
de uma verbalização do paciente, digamos assim, dizendo que ele autoriza ser atendido, tá? Isso porque são pessoas que não têm naquele momento condições, não estão em condições, irmãos, de passar essa informação de que estão autorizando ou não. Então, esse paciente, ele está implicitamente considerando a nossa possibilidade de atendimento. A vítima possui o direito da recusa do atendimento, viu, irmãos? É bom a gente frisar isso aí. É um direito da vítima recusar atendimento. A vítima pode expor sua vontade através da fala, gestos ou sinais. E isso são sinais de consciência de um paciente, de uma pessoa ferida, uma pessoa doente. Então, ela pode não necessariamente falar, ela pode, através de gestos ou sinais, se comunicar com o socorrista, com o brigadista. Direitos do paciente. A Constituição Federal, o artigo 196 da Constituição Federal, de 1988, diz assim, que saúde é direito de todos e dever do Estado. São ainda direitos do paciente. Identificar o profissional de saúde, bombeiro, brigadista, socorrista, enfermeiro, por nome completo, função ou cargo. Por isso que é interessante, quando nós formos cuidar de um paciente, atender, a gente abordar ele e dizer, ó, eu sou o irmão João, eu sou brigadista da congregação, eu vou te ajudar. Ser identificado e tratado pelo nome e sobrenome, viu, irmãos? Não por apelidos ou outros termos. Receber explicações claras sobre o tipo de atendimento que está recebendo por parte do motorista, do socorrista, perdoa, irmãos, por parte do socorrista. Atendimento humano, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais. Ter seu caso tratado com sigilo e discrição. Irmãos, só para conhecimento, né? Isso são habilidades, que nós vamos adquirindo trabalhando na brigada de incêndio. Nós vamos aprendendo essas coisas, desenvolvendo esses trabalhos, essas aptidões na manutenção da brigada, nas nossas reuniões. Irmãos, então era isso que eu tinha que passar para os irmãos. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos já tinham conhecimento de muito dessas partes, né, dessa matéria. São irmãos que trabalham, né, nessa área, então, mas a gente tinha que fazer uma revisão dessa matéria, até porque a instrução técnica, essa segunda edição, ela é nova, né, e tem alguns conceitos nela que foram mudados em relação à outra, a instrução técnica anterior, tá? Deus abençoe os irmãos e nós vamos continuar trabalhando juntos e estamos à disposição dos irmãos, tá? Deus abençoe. Agora eu vou passar para o irmão Melk, a palavra para o irmão Melk, e ele vai estar explanando aqui para os irmãos, continuando essa reunião. Irmãos, tem o WhatsApp também, né, irmãos Henrique? Que vai estar à disposição para questionamentos, perguntas, e dentro da disponibilidade, depois o irmão Zé Henrique vai estar respondendo aos irmãos. Tá bom? Deus que abençoe. Meus irmãos, a ideia então era passar para os irmãos uma noção, né, desse trabalho que está sendo feito, a nível nacional, na verdade, né? A administração de São Paulo, demais regiões também do Brasil, Deus abençoado, um grande avanço na questão, irmãos, da conscientização do conceito de prevencionista. O irmão que saiu agora há pouco, o irmão Cláudio, ele é do bombeiro, então acaba, que o termo que ele usa acaba voltado pela parte do atendimento, mas, como ele explicou, não é socorrista, irmãos, a congregação é brigadista, né? Brigadista de emergência, que é a atribuição em Minas Gerais, a IT12 que traz esse tema, onde tem que passar por 20 horas aulas. Então a ideia, irmãos, que os irmãos brigadistas, onde Deus confiou para nós
irmãos, esse cuidado que é zelar pela integridade e saúde dos nossos irmãos. Às vezes, alguém pode pensar, mas tem necessidade mesmo? Irmãos, quando alguém passa mal na igreja, um mal súbito, né? E tem um brigadista ali, para que possa garantir a liturgia do culto continue, ou seja, não perca a comunhão, alguém desmaie, irmãos, isso é muito bom para a obra de Deus. Até que chegue o socorro especializado, que nós somos brigadistas liga intermediário, não somos socorristas, irmãos, evitaria muitas sequelas, né? Então, fica aí, irmãos, esse breve conhecimento da brigada. Certamente, o separando vai ter mais outra oportunidade, conforme está prescrito, tem que ter mensalmente essa reciclagem. E quem sabe Deus prepara, né, irmãos? Quando esse mal sai do Brasil, sai da terra, voltarmos à nossa vida que tínhamos congregando, mais irmãos tenham interesse, né, de estar sendo brigadista, irmãos, que é um cargo, uma função, uma ocupação que Deus preparou, que tem trazido muito resultado. Até porque também não é só a parte, né, do cuidado que a congregação tem com a segurança dos seus membros, que é uma meta, né, um objetivo dos irmãos, primeiramente cuidar da integridade de nossos irmãos, que congregam, voluntários também. Tem a questão legal, que para que tenha um ABCB de um templo, naturalmente nós temos que ter uma brigada, né? Então já cumpre isso daí.